Você já tentou ajudar alguém e descobriu que seus esforços fracassaram porque a pessoa não estava pronta para se ajudar? Mesmo sendo gentil e compassivo, às vezes suas boas intenções não são suficientes para ajudar aqueles que estão presos em seus próprios problemas. Neste vídeo você irá descobrir os 9 tipos de pessoas que você está tentando ajudar, mas que, por diferentes razões, não querem ser ajudadas. Algumas são teimosas, defensivas ou ingratas. Ao sintonizar-se com isso, você poderá evitar desperdiçar sua energia com aqueles que não estão prontos para mudar. Certifique-se de ficar conosco até o final, pois o último tipo de pessoa não apenas é difícil de detectar, mas pode fazer com que você questione toda a sua abordagem para ajudar os outros. Prepare-se para alguns insights reveladores sobre o egocentrismo. Primeiro tipo de pessoa: aquelas que constantemente fazem tudo sobre si mesmas. Por exemplo, quando você está animado com uma viagem de fim de semana que planejou, elas interrompem com reclamações sobre nunca viajar, escurecendo seu entusiasmo. Em vez de focar em você, elas trazem a atenção de volta para si mesmas, compartilhando como se sentem ignoradas. Lidar com alguém tão centrado em si mesmo pode ser desgastante. No entanto, é importante acreditar na sua capacidade de inspirar mudança e encorajá-los a olhar além de si mesmos. Lembre-se das palavras sábias. Você não pode mudar uma pessoa que não vê um problema em suas ações. Às vezes, afastar-se da negatividade é o caminho a seguir. Os estoicos nos lembram que temos 2 ouvidos e uma boca para que possamos ouvir o dobro do que falamos. Quando cercado por pessoas que só ouvem a própria voz, é ousado se distanciar delas. Encontrar um espaço onde sua voz possa ser ouvida é essencial. A empatia oportunista é um presente, mas é necessário encontrar um equilíbrio para que sua voz também seja ouvida. Segundo tipo de pessoa: aquelas que veem a beleza no ser humano e buscam conexão através de sentimentos compartilhados. Os estoicos abraçam outras experiências sem julgamento, mas é uma dura verdade que alguns veem essa abertura como uma oportunidade para se aproveitar. Eles se disfarçam como amigos, mas na verdade estão buscando favores que poderiam facilmente resolver sozinhos. Inicialmente, eles elogiam sua amizade, mas logo buscam sua ajuda para assuntos triviais, enquanto verdadeiros amigos buscam apoio em momentos difíceis. Eles têm um talento especial para fazer você se sentir culpado por qualquer hesitação em atender às suas demandas. A verdadeira gentileza vai além das palavras. É uma atitude, uma expressão, um olhar, um toque. É qualquer coisa que levanta outra pessoa. Ao discernir entre necessidade genuína e manipulação, observe os padrões de comportamento. Esse tipo de pessoa sempre tem uma emergência menor, uma bicicleta quebrada que eles poderiam consertar, mas de alguma forma o problema se torna seu. Não há problema em ajudar, mas não às custas de ser dado como certo. Escolha o autorrespeito sobre a culpa equivocada. Honre seu tempo e energia, e deixe suas ações se alinharem com a verdadeira compaixão, não a exploração. Às vezes, dizer não é a coisa mais gentil que você pode fazer por si mesmo e pelos outros. Lembre-se, não há 3 pessoas criando suas próprias ilusões. Algumas pessoas vivem por conta própria. O terceiro tipo de pessoa é aquele que inventa contos sobre si mesmo e sobre a realidade ao seu redor, acreditando tanto nessas histórias que não consegue ver a verdade. Os estoicos, que eram conhecidos por serem duros e inteligentes em relação à vida, balançariam a cabeça diante disso, afirmando que é preciso olhar para si mesmo diretamente, ver o que é bom e o que é ruim e aprender com isso, sem se esconder atrás de histórias falsas. É como ignorar um buraco no telhado e depois se perguntar por que está chovendo no sofá. Imagine alguém que sempre pensa que ganha todos os jogos, mesmo quando perde. Eles não estão tentando ser maus, simplesmente não conseguem admitir a derrota. É como quando as crianças cobrem os olhos e pensam que ninguém pode vê-las. Eles não são ruins, apenas não conseguem ver além de suas próprias fantasias. Ajudar alguém assim não é fácil, pois eles têm paredes em suas mentes mais altas que um castelo. Mesmo quando lhes é dito algo tão claro quanto água molhada, eles argumentam que não é assim. Eles precisam ver o erro em seu próprio pensamento, e isso pode ser difícil. Às vezes, eles precisam de alguém que entenda sobre mentes para ajudá-los. Mas os estoicos nos lembram que muitas vezes sofremos mais em nossa imaginação do que na realidade.
Isso significa que transformamos nossos próprios problemas em nossas cabeças. E muitas vezes, precisamos olhar as coisas como elas são, não apenas como nos sentimos. Para aqueles 4 tipos de pessoas que nunca admitem seus erros, há um ditado que diz que a verdadeira sabedoria é reconhecer a própria ignorância. Tipo de pessoa número 4. Um homem que nunca admite seus erros é como um capitão dirigindo um navio sem bússola. Este ditado é especialmente verdadeiro para aqueles que não reconhecem suas próprias falhas, pois tendem a culpar tudo menos a si mesmos, sem perceber o efeito cascata de suas ações. Nas sábias palavras dos estoicos, sem reflexão e humildade pessoal, o crescimento se torna uma batalha difícil. Essas pessoas sempre encontram desculpas para suas falhas, atribuindo a culpa a fatores externos, como o tempo ruim ou o ônibus atrasado, raramente considerando o impacto de suas escolhas. Tentar iluminar essas pessoas é muitas vezes uma tarefa ingrata. É como ensinar um gato a nadar contra sua natureza e, francamente, provavelmente uma perda de tempo. Elas vivem em um mundo onde a responsabilização não se aplica a elas. Quando algo dá errado, é porque o destino conspirou contra elas. A dura realidade é que, às vezes, é necessário se afastar das pessoas que se afogam na autojustificação. Como os estoicos acreditavam, só podemos controlar nossas próprias ações e reações. É triste, mas muitas vezes verdade, que quanto mais você tenta ajudar alguém que se recusa a ver a verdade, mais provavelmente será arrastado para a tempestade de negatividade deles. É mais saudável recuar e não permitir que a negatividade deles te arraste para baixo. Aqueles que não se preparam para o futuro podem ser um aviso para aqueles que estão próximos a você. Tipo de pessoa número 5. Subutilizar seus talentos é como ver um livro fechado, com suas histórias não contadas. Eles têm capítulos de potencial escritos neles, mas parecem sentar-se à margem, enquanto o prazo de validade está acabando e as horas escorrem por entre os dedos. É uma dança entre o hoje e o amanhã. Claro que todos precisam saborear o momento, mas os sonhos de amanhã são moldados pelas ações de hoje. Como disse um homem sábio, o futuro depende do que fazemos no presente. É verdade que brilhamos de alegria quando aproveitamos no que somos naturalmente bons e direcionamos nossas habilidades para um horizonte mais brilhante. Não é que essas pessoas não tenham as ferramentas, sua caixa de ferramentas está cheia. Elas simplesmente não parecem mapear os passos para construir seu futuro. É como alguém com um polegar verde que não planta um jardim. Eles conhecem o solo e as sementes, mas não plantam a terra. Esperam que alguém crie os buracos para eles. Encorajá-los a colocar as mãos na massa e dar o primeiro passo é muitas vezes tudo o que eles precisam. Os estoicos acertaram ao dizer que não se deve perder mais tempo discutindo o que o homem deveria ser. Como Marcos Aurelius declarou, sem direção, a ansiedade se arrasta e rouba a alegria do agora e a promessa do futuro. Inspirá-los é desafiá-los a agir em prol de seus sonhos. A estagnação retém a maré do progresso. Eles poderiam se juntar a 6 pessoas que se concentram na vida e enfrentam continuamente os desafios com positividade. Tipo de pessoa número 6. Alguns indivíduos desafiam com uma carranca e não conseguem se libertar da sombra do constante descontentamento. Suas conversas costumam ser uma ladainha de desgraças, problemas de dinheiro, família, conflitos, trabalho. Cada solução oferecida parece enfrentar um novo problema, como se segurassem os problemas como um cobertor familiar. Você pode se sentir obrigado a ajudar, mas é como derramar água em uma panela. Há sabedoria no ditado estoico que diz que aquele que ri da raça humana merece mais do que aquele que chora por ela, pois o primeiro sai melhor do que ele encontra, enquanto o último não faz nada. Isso serve como um lembrete de que habitar na escuridão pode nos cegar para a luz. É muito parecido com estar ouvindo uma música desafinada que atrapalha seu ritmo. Tentar afinar o instrumento de outra pessoa enquanto negligencia sua própria harmonia pode ser fútil. Eles podem não estar buscando mudanças, apenas uma audiência. Quanto mais você reclama, menos você obtém, diz um ditado simples. Ainda assim, sua verdade soa clara. Direcione seus esforços para aqueles que veem seu apoio como um presente, não para aqueles que veem o copo da vida sempre meio vazio. O tempo pode apenas mostrar-lhes como comemorar o que está em sua xícara, em vez de lamentar o que não é. Há pessoas que sempre culpam os outros por seus problemas. Ajudar alguém que sempre culpa os outros pode ser como tentar segurar um espelho para um cego. Tipo de pessoa número 7.
As dificuldades dos outros são difíceis, pois eles nunca admitem seus próprios deslizes. Pensam que estão fazendo tudo certo, como se usassem antolhos, ignorando a verdade simples de que moldamos nossas vidas pela forma como respondemos, e não apenas pelo que nos acontece. Se não controlarmos nossas reações, somos como um navio sem leme, perdidos em um mar de confusão. A única coisa que podemos controlar é nossa resposta ao que nos acontece. Como disse um sábio estoico, lembre-se: ninguém é perfeito, mas para crescer precisamos ver nossas próprias falhas. Imagine um jogador que culpa o vento por cada tiro perdido e nunca pratica para melhorar. Eles não marcarão até que parem de apontar a brisa e comecem a melhorar seu jogo. A verdade é que o autoaperfeiçoamento começa com a autorreflexão. A melhor lição de vida é muitas vezes aquela que aprendemos da maneira difícil. Para aqueles que nunca olham para dentro, a vida se torna o professor que eles podem sentir falta. Podem culpar o mundo por ser frio ou perder o emprego e acusar o chefe de favoritismo. Mas no dia em que começarem a questionar-se, é o dia em que começarão a mudar seu destino. 8 pessoas auto-intituladas algumas. Tipo de pessoa número 8. Muitas pessoas caminham pela vida com a crença de que lhes devem favores apenas por sua presença. Elas adotaram a ideia de que sua mera existência justifica um tratamento especial, mas a vida não se curva a nossos caprichos. Como a filosofia estoica sugere, não devemos estragar o que temos desejando o que não temos. O verdadeiro equilíbrio é encontrado no respeito mútuo e na compreensão de que os elogios devem ser os frutos do nosso trabalho, não presentes esperados. É um desafio para aqueles com corações generosos guiar tais indivíduos em direção a uma visão mais fundamentada. Muitas vezes, seus bem-intencionados conselhos encontram resistência ou são percebidos como uma ameaça. Imagine alguém que acredita que seu charme deveria abrir portas para eles, mas quando confrontados com generosidade, eles a recebem sem retribuir, deixando seu benfeitor se sentindo usado. A lição geralmente é desaprendida até que encontrem alguém refletindo seu próprio comportamento. Os contratempos da vida podem ser difíceis, e é então que alguns esperam o holofote da simpatia. Eles desempenham o papel de vítima, às vezes distorcendo a narrativa em seu benefício, mesmo com aqueles que já lhes deram uma mão. A fortune cai pesada sobre quem espera tudo. É uma reviravolta em uma sabedoria estoica que parece verdade, mas muitas vezes não é até que fiquem sozinhos diante do eco de suas ações que a realização amanhece. O respeito e a empatia são conquistados e não devidos. Tipo de pessoa número 9. Há alguns que consideram Tom, por exemplo, como o cara no escritório, mas ele está preso em seus caminhos, utilizando os mesmos métodos antigos, mesmo quando novas ferramentas poderiam reduzir sua carga de trabalho pela metade. Toda vez que alguém sugere uma abordagem diferente, Tom está com os calcanhares cravados dizendo: "É assim que eu sempre fiz." É como tentar ensinar um gato a nadar. Você pode dar todos os conselhos que quiser, mas algumas pessoas simplesmente não querem. Isso é um pouco parecido com o que os estoicos acreditavam quando diziam que aquele que está satisfeito com o que foi feito é um obstáculo no caminho do progresso. É um simples lembrete de que às vezes o progresso significa sair da zona de conforto e admitir que há espaço para crescer. Então, se você conhece alguém como Tom, lembre-se de que você não pode forçar uma semente a brotar gritando com a mudança do solo. É uma jornada pessoal e para aqueles que resistem, muitas vezes tem que vir de dentro. Às vezes, tudo o que podemos fazer é plantar a semente e esperar que a natureza faça sua coisa, enquanto continuamos crescendo e dando o exemplo. Eles podem um dia seguir tão estoico. Se este vídeo fez a diferença para você, por favor, mostre seu apoio clicando no botão curtir e se inscrevendo. Sinta-se à vontade para compartilhar seus pensamentos ou reflexões nos comentários abaixo. O universo, como Marco Aurélio disse, tem um plano para nós, e podemos aprender como segui-lo estudando a sabedoria dos estoicos. Eles eram pessoas inteligentes que sabiam como viver bem e lidar com os desafios. Se você quer ser como eles, assista ao vídeo na tela para aprender como aguçar sua mente. Da próxima vez, revelaremos mais sabedoria estoica, revelando conhecimento estoico que pode mudar a maneira como você enfrenta os altos e baixos da vida. Fique curioso, estoico. Deixaremos para você alguns livros estoicos no primeiro comentário fixado. Um forte abraço e até a próxima.